Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o senador Lindbergh Farias, contando com a presença do jornalista Milton Coelho da Graça. Senador, deixei uma pergunta no último bloco. Dizia que as UPPs, na sua opinião, têm muitas deficiências, não trataram da questão social de maneira plena, mas elas tiveram impacto positivo na redução dos índices de criminalidade em determinadas regiões do Rio. Só esse fato em si já não seria um grande avanço? Olha, primeiro é importante rememorar que eu falei aqui antes que a gente acha a UPP importante, foi um primeiro passo, mas faltou seguir em frente. Unidades de políticas públicas, escola de horário integral, curso de formação profissional e tentar melhorar a atuação da polícia na relação com a comunidade. Agora, eu tenho dito o seguinte, política de segurança pública não é só o UPP. Houve um fenômeno com o UPP que ninguém pode negar. No começo o governo tentou negar. Houve uma migração, primeiro, da violência de umas regiões para outras. Subúrbio do Rio piorou os números. Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo. O governo negava isso. Só que os números explodiram. Em Belfor Roxo, em 2013, em relação a 2012, os homicídios aumentaram em 72%. Só não vê quem não quer. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu. Vai lá na Baixada. Só tinha grupos armados dominando áreas num pequeno trecho da estrada de Madureira. Agora não. Então houve uma migração de fato. E eu fiz essa crítica. Não pode ser só o PP. Qual a minha preocupação agora? Os números pioraram muito em 2013. Nós tivemos uma curva de melhora até 2012. 2013... tudo piorou muito. Em 2014, os números começaram muito maus. Você sabe que aqui em relação a roubos, eu trouxe aqui os números. Roubos de janeiro de 2014, houve um aumento em relação a janeiro de 2013, de 8.900 para 13.876. Um aumento, sabe de quanto? 54%. E isso inclui os roubos que não são registrados. Sim, roubos de pessoas do governo também, tá? Não o pessoal, os criminosos propriamente dito. Até a Zona Sul do Rio, que na Zona Sul tinha melhorado. Na Zona Sul do Rio foram 310 roubos em janeiro de 2013. Sabe quantos agora? 769. Um aumento de 148%. Primeiro mês do governo Sérgio Cabral foi janeiro de 2007. Esse número de janeiro de 2014 supera janeiro de 2007 em 30%. Roubo de veículos estourou. Então veja bem. Não pode a política de segurança ficar resumida apenas às UPPs. As UPPs são importantes agora. Tem que ter policiamento ostensivo. A Polícia Civil hoje não está sendo estimulada. Você conversa com qualquer delegado da Polícia Civil que eles vão te contar o que está acontecendo. Estão desestimulados. Tem que colocar a Polícia Civil investigando, prendendo as quadrilhas. Isso não está acontecendo. E as pessoas estão sentindo nas ruas. Então eu acho que tem que corrigir um pouco o rumo, dizer assim, o PP sim, vamos ter que fazer as mudanças para que elas continuem, sejam expandidas. Agora, não dá para descuidar também do asfalto, não dá para descuidar dos números e da violência contra a pessoa em todos os bairros do Rio de Janeiro. As pesquisas de opinião apontam a saúde como um grave problema do Rio de Janeiro, talvez o mais grave problema do Brasil, mas especialmente do Rio de Janeiro. As UPAs teriam sido uma contribuição para amenizar um pouco aquela triagem inicial que, de certa maneira, sobrecarregava os hospitais que têm um atendimento, enfim, para casos de maior gravidade. Como é que o senhor analisa esse projeto e que tipo de avaliação o senhor faz da saúde do Estado? Olha, como outros pontos do governo Sérgio Cabral, que começou bem, por exemplo, na parte fiscal, as finanças, depois piorou, a própria segurança pública começou muito bem e está piorando, as UPAs foram uma bela iniciativa, só que hoje falta médico em tudo que é lugar, faltam remédios, porque o Estado diminuiu o investimento. Você sabe que do Brasil, de todos os estados do Brasil, segundo o IBGE, o Estado do Rio é o que menos investe em relação ao seu orçamento. Apenas 7,2% do seu orçamento em relação à saúde. Então começou muito bem, mas não deu continuidade. Nós somos o terceiro pior. Hoje tem uma nota do Ministério da Saúde que avalia a educação em todos os estados do Brasil. Nós somos a terceira pior. E aqui no Rio o problema é o seguinte, não falta médico no Rio. Só que os médicos estão concentrados também em clínicas particulares e mais na Zona Sul e na Barra. E agora a Prefeitura da cidade do Rio paga tem que pagar um salário bom para os médicos,
O problema do Rio é o seguinte, você não encontra médico em Magé, encontra poucos médicos na Baixada, você vai nas UPAs e não tem atendimento. Eu acho, e eu estou querendo fazer aqui um programa que não é com cubanos, com brasileiros, mais médico regional, ligado à medicina especializada. Porque hoje qual é o problema das pessoas? Ninguém consegue fazer um procedimento, um exame. Você vai no cardiologista, e ele te manda fazer um eletro, ele não consegue fazer. Então o problema hoje que as pessoas têm reclamado é não conseguem fazer exames e não conseguem ir para o médico especialista. Isso está sendo uma grande carência aqui no Rio de Janeiro. Eu quero organizar uma espécie de mais médico, porque também, viu, Milton? O povo tem dito muito onde eu tenho andado. Toda época de campanha eles vêm para cá e dizem, vou construir mais hospital. Não é construir mais hospital, é botar para funcionar o que já existe. É isso que está faltando, acho, na minha avaliação, na área da saúde. E na área da educação, o governo do Estado comemora um avanço nos índices do INDEB, se comparado com o início do governo, houve uma evolução nesses índices. Como é que você vê o problema e que tipo de proposta você teria para a questão da educação? Eu teria vergonha do Estado de comemorar. Sabe por que estão comemorando? Porque nós éramos o penúltimo do Brasil, nós só ganhávamos do Piauí. O Estado como o Rio de Janeiro. E aumentamos para 15º. Somos o último do Sudeste e do Sul. Está comemorando o quê? Teve o resultado do PISA, que é uma avaliação internacional, que o Estado do Rio caiu em tudo. O Brasil melhorou em tudo, leitura, matemática, ciência, e a gente caiu. Eu, sinceramente, essa é a área que eu tenho... Nós temos que resgatar o projeto do Darcy Ribeiro e do Brizola. Se os governos tivessem continuado, o Darcy acertava e o Brizola também quando falavam de escola de horário integral. A gente, no Rio de Janeiro, são poucos os alunos que fazem ensino técnico profissionalizante. Eu quero retomar esse projeto. Eu quero fazer o CIEP do século XXI. O que é o CIEP do século XXI? É porque o CIEP, projeto ali da década de 80. Essa nova escola de horário integral tem que ter o quê? Ensino técnico profissionalizante, para que esses jovens nossos sejam bem formados, mas tem que ter alta tecnologia, audiovisual, tem que ser uma escola do futuro. Então eu diria para vocês que esse é um grande projeto que eu quero trazer, colocar a educação de fato como prioridade. E não digo isso, todo mundo, as pessoas que estão nos vendo, podem dizer, em eleição todo mundo fala de educação. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu, eu fiz um projeto que foi o bairro escola, da escola de horário integral com parcerias, e eu acabei o meu mandato à prefeitura de Nova Iguaçu fazendo o melhor plano de cargos e salário dos professores de todo o estado. Eu posso dizer isso, a valorização do professor. Eu acho que foi um dos piores momentos desse atual governo, foi a forma como trataram os professores. Colocar polícia para cima do professor, esse pessoal tem que se abrir, tem que chamar para negociar. Como o Eduardo Paes errou com os garis. Qual era o problema do prefeito receber os garis, trabalhadores, negociar? Então está faltando isso. Agora, eu já falei isso para você várias vezes, Ricardo, a educação e tentar construir esse CIEP do século XXI. Eu digo o seguinte, vai ter sempre decisões que você tem que fazer. Você não vai ter dinheiro para fazer tudo. A minha primeira decisão é que eu quero retomar esse projeto que foi do Brizola e do Darcy. E eu quero que no futuro, se eu for governador do Rio... O projeto vai incorporar os atuais prédios, você a reforma dos atuais prédios? Não, eu acho que tem que ter um outro momento, porque veja bem, o CIEPs, como eu falei, aquilo foi da década de 80. Hoje nós temos o quê? Internet, alta tecnologia. Nós temos que juntar o ensino regular com o ensino técnico profissionalizante. Tem que ser um espaço aberto, tem que ser um espaço convidativo para essa juventude. Então é algo novo, mas que vai ser a minha prioridade. Eu quero, se tudo der certo, eu ganhar as eleições, que olhem para mim no futuro da história como o governador que voltou a colocar a educação como prioridade, que retomou o projeto do Darcy e do Brizola. Senador, nós estamos encerrando o programa, mas como é que o senhor vê umas pequenas questiúnculas dentro do PT? Por exemplo, haveria algumas dissidências no apoio à sua candidatura, como o senhor citou aqui ainda há pouco, liderado inclusive pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que teria inclinado a apoiar seu adversário do PMDB. Enfim, como é que está internamente essa questão dos apoios? Há defecções ou não há? O partido está no Rio unido em torno da sua candidatura ou não? Ricardo, a gente está perto de acabar, falta quantos minutos? Nós estamos com 1 minuto de encerramento. Ai, gente, porque tem uma coisa que é tão importante. Você quer essa coisa do PT é importante? O PT vai dar certo. Então deixa eu te falar só uma última coisa aqui. Eu quero mudar a forma de governar. Porque hoje as pessoas reclamam que o governo é muito para a Zona Sul e para a Barra. Eu quero fazer o seguinte, um governo descentralizado,
mais perto das pessoas. Eu vou dividir esse estado e vou fazer um orçamento por cada região. Vai ter um orçamento da Baixada, um orçamento na região dos Lagos. E eu quero fazer, sabe o quê? Quem vai decidir o que vai ser investido nessas regiões? Eu quero colocar o povo para decidir, através de elementos de democracia direta, das redes sociais. Hoje, o governo está velho, é como se fosse um governo do século XIX. Se eu quiser aqui achar os táxis aqui na região, eu coloco o aplicativo e eu sei onde tem táxi. Por que eu não posso saber onde estão as ambulâncias? Se o ônibus está chegando, se tem remédio no posto de saúde. Então a gente tem que construir um governo de outro tipo. Moderno. E com participação dessa juventude não aceita que o governador decida tudo. Ele quer decidir, então a gente tem que dar poder às pessoas. Governador, senador Lindenberg Farias, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Prazer meu, desculpa não responder, mas é que eu queria falar desse assunto. Não, fica para a próxima entrevista. Milton, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter comparecido mais uma vez ao Jogo do Poder. Muito obrigado a você também que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.